Quando a humanidade ainda era extremamente jovem, os humanos olhavam para o céu e conseguiam notar que o firmamento era composto por diversas fogueiras celestiais, e que talvez essas fogueiras celestiais fossem de antigos reis ou de pessoas que eram bastante queridas e que partiram após uma vida bastante longa ou mesmo bastante agitada. Essas pessoas, por terem tido uma importância em vida, teriam o direito de acender uma fogueira no firmamento. Então, esses homens e mulheres do passado que compunham essa humanidade primitiva encaravam o firmamento como sendo uma continuidade da vida após fazer uma passagem do reino da terra para um reino que poderia ser dominado principalmente por divindades. Essas divindades poderiam ser responsáveis tanto pela criação dos seres humanos, assim como a criação do mundo e de todas as coisas que ali se encontram, assim como também deuses que poderiam ter criado o próprio firmamento e todas as coisas que se encontram no firmamento, principalmente as fogueiras que brilhavam lá todas as noites. É claro que essas fogueiras, nada mais, nada menos, são as estrelas. E esses humanos que viveram alguns milhares de anos atrás, eles ainda não tinham capacidade de compreender que aqueles pontos de luz, na realidade, são estrelas similares ao Sol. Não necessariamente em tamanho, mas similares em como elas são constituídas, que na realidade, na maioria delas, são compostas por plasma, ou seja, um estado da matéria que fica entre o líquido e o gasoso e queima a uma temperatura altíssima. Na realidade, nós podemos dizer que o plasma é uma espécie de um gás ionizado a uma temperatura muito alta. E, obviamente, aquelas estrelas tão distantes não se pareciam com aquele astro que aparecia no céu durante o dia e clareava tudo, uma vez que, dependendo do horário, esse astro ele se escondia, possibilitando a chegada de um outro astro, mas que não brilhava tanto, nesse caso a Lua. Então a humanidade entendia que o dia era como se fosse um ciclo, e esse ciclo era repetitivo. A grande questão era que, apesar de ser um ciclo repetitivo e que havia sempre um astro que iluminava o dia e um astro que iluminava a noite, juntamente com essas fogueiras que eles acreditavam, havia ali um movimento um tanto quanto não esperado, porque essas fogueiras nem sempre estavam no mesmo lugar. Muitas dessas fogueiras depois, principalmente na época clássica da Grécia, foram renomeadas para planeteers, que são os errantes, ou seja, eram pontos de luz que se deslocavam no céu. E houve o levantamento ali de 7 desses pontos de luz. Não é à toa que o número 7 é considerado um número divino para esses povos antigos. Esses 7 pontos que se encontram no céu, nada mais, nada menos do que corpos celestes. Obviamente que aqui, nesse caso, tanto o Sol quanto a Lua entravam na conta. E, além desses, ainda havia mais 5 pontos que se moviam. No caso, 5 planetas, sendo eles Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Eram pontos luminosos que apareciam no firmamento e se deslocavam. Não é à toa que receberam nome de deuses. Além deles, também havia ainda a Lua e o Sol. Esses 7 deuses compunham o Olimpo, e dessa forma, então,
na Grécia Antiga, as pessoas olhavam para esses pontos luminosos e interpretavam possíveis eventos que poderiam ocorrer tanto de forma natural quanto por ação humana. Por exemplo, um ataque de uma cidade a outra ou de um país a outro. Como que seria possível? Seria baseado em como esses astros se comportavam no céu. E então, dessa forma, essas fogueiras que existiam no espaço, no firmamento, que essas pessoas adoravam e interpretavam como sendo, então, sinais de divindades. Sendo assim, havia ali uma correspondência dessas divindades com a liberação de luz. Consequentemente, qualquer coisa que pudesse liberar luz era considerado algo divino. Não é à toa que o ouro é considerado algo divino, por dois motivos. Ele não oxida tão fácil e libera uma luz quando reflete algo sobre ele, que é muito similar à luz do sol. Sendo assim, então, quando o ser humano, lá no início, lá no período primitivo, muito antes do período clássico, ele conseguiu desenvolver e dominar o fogo, seja pelo atrito, seja por pederneiras antigas, criou-se o mito de que o fogo não foi entregue pelos deuses, mas foi entregue por um titã. No caso, Prometeu teria descido do céu, trazendo o fogo divino para os seres humanos. Os deuses teriam ficado tão irritados com Prometeu que o acorrentaram no alto do Cáucaso com correntes mágicas que não podiam ser quebradas, e todos os dias um abutre, ou até mesmo uma águia, depende da tradução dos textos gregos, viria até Prometeu e comeria o seu fígado. E logo em seguida, então, o fígado seria regenerado e essa águia, ou abutre, voltaria todos os dias para a sua punição. Então, dessa forma, nós vemos o quê? Que tudo que é vinculado à luz acaba atraindo um questionamento do ser humano. Tudo aquilo que consegue iluminar, tudo aquilo que consegue afastar os predadores, tudo aquilo que consegue aquecer no frio, é algo que tem uma importância divina. Não é à toa que em diversas culturas o fogo é considerado como uma demonstração de purificação ou até mesmo presença de algum deus ou deusa. Sendo assim, o ser humano então sempre foi atraído pelo fogo. E questões relacionadas ao fogo fizeram com que começássemos a olhar para o céu com mais atenção. Os gregos já conseguiam interpretar que existia uma movimentação de pontos de luz errante no céu. Os egípcios também conseguiram perceber isso, assim como outras civilizações, como chineses e até mesmo os povos aqui da América. Todos eles perceberam essas movimentações dessas fogueiras celestiais. A grande questão era que esse conjunto de estrelas, na realidade, é a nossa própria galáxia. E o nosso planeta se encontra dentro dessa galáxia. É óbvio que, durante um grande período de tempo, as pessoas tinham uma cultura que, na realidade, era com a Terra no centro do universo. Depois ela passou a ser heliocêntrica e somente depois, algo bem mais contemporâneo a nós, foi possível interpretar que, na realidade, a Terra está num cantinho da Via Láctea, assim como o Sol. A gente não está no centro da Via Láctea, sendo que, na realidade, hoje sabemos que no centro da Via Láctea existe um buraco negro bastante massivo. No caso, o Sagitários A estrela. Mas acreditavam-se que a Terra era o centro e todas as estrelas rodavam ao redor da Terra.
inclusive o próprio Sol e a Lua. Sendo assim, aquele arco de luz, ele não era algo familiar a nós, ele era algo que se aproximava de nós. E isso acaba sendo um tanto quanto paradoxal até mesmo hoje, porque quando olhamos para a Via Láctea, nós não conseguimos muitas vezes interpretar que fazemos parte da Via Láctea. Devido às grandes distâncias que existem entre as estrelas, quando observamos o nosso Sol e, obviamente, os planetas que cercam o sistema solar, acabamos imaginando que estamos numa posição exterior à própria Via Láctea. E isso é uma coisa assim um tanto quanto difícil de compreender. Há necessidade do desenvolvimento de diversos equipamentos para isso. Sendo que, se não fossem desenvolvidos esses equipamentos, como telescópios e satélites mais apurados, mais rebuscados e que inclusive podem ficar na órbita da Terra, provavelmente ainda hoje nós estaríamos acreditando que estamos fora da Via Láctea. Que aquele conjunto de estrelas que formam lá no céu noturno, no firmamento, aquele aglomerado de luz que parece que derrubaram um pouco de leite, seria algo completamente externo a nós. Mas na realidade nós estamos ali no meio, sendo que parte da Via Láctea se encontra ainda atrás da gente. Nós olhamos numa determinada direção, as distâncias são tão grandes que imaginamos que as estrelas que estão no lado oposto à própria Via Láctea não fazem parte da Via Láctea. Mas na realidade ainda existem estrelas e corpos celestes que fazem parte da Via Láctea, mas estão em um lado oposto. Esse paradoxo também é muito similar a uma outra característica, que é uma perspectiva da limitação. A perspectiva de limitação, ela também pode ser descrita utilizando uma analogia. No caso, imagine uma pequena formiga na parede de um prédio. O prédio é tão grande que parece para essa formiga que a única coisa que existe em todo o seu universo é aquele prédio. E, consequentemente, ela não faz ideia que toda a cidade é composta por prédios que muitas vezes são até maiores do que aquele que ela está subindo na parede. Devido ao tamanho, a grandiosidade da parede em relação à formiga acaba se tornando impossível conseguir enxergar além, e isso então gera uma perspectiva de limitação. E essa perspectiva de limitação galáctica, ela acaba sendo bastante cara para a gente no que tange a interpretação de fenômenos galácticos, de fenômenos cosmológicos, porque nós não conseguimos enxergá-los sem a utilização de equipamentos muito sensíveis. Tanto é que levou mais de 100 anos para a gente conseguir perceber as ondas gravitacionais que o Albert Einstein já havia pensado lá no início do século XX. Dessa forma, é muito importante conseguir interpretar que existem efeitos, fenômenos, paradoxos que fazem com que a nossa capacidade de interpretação realista passe por cima da capacidade de interpretação racional. O abstrato, ele acaba sendo, como eu disse, muito caro para a nossa forma de compreender o mundo se nós não saímos da ideia de senso comum ou da necessidade de aspectos realistas no nosso cotidiano. Se tudo que eu olho tem que ter uma explicação lógica embasada na cultura que eu desenvolvi, acaba que eu fico com uma limitação de perspectiva. E, obviamente, essa limitação de perspectiva, se ela for trabalhada e desenvolvida, nós vamos ter ali os chamados obstáculos epistemológicos, uma vez que não se torna possível a compreensão do todo, uma vez que a natureza ela se mostra multifacetada. Há necessidade de entender
tanto de física clássica quanto de quântica e de física relativística, para conseguir desenhar um pouco do que é a própria natureza. Lembrando que a ciência ela é uma ferramenta de interpretação da natureza e, consequentemente, ela é também limitada. Há a necessidade de conseguirmos fazer um desenvolvimento dessa ferramenta, sabendo que existem essas limitações de interpretação. Dessa forma, então, quando nos deparamos com esse aspecto da perspectiva de limitação galáctica, ou seja, de interpretar a própria natureza, levando por conta esses aspectos paradoxais, sejam eles, por exemplo, problemas gerados por paralaxes ou problemas gerados pela própria limitação observacional, uma vez que os satélites e os próprios observatórios não são tão desenvolvidos a níveis de chegar no espaço profundo, e isso faz com que nós tenhamos essa limitação de visão, fazendo com que nós nos tornemos, por exemplo, essa formiguinha na parede de um prédio. Pessoal, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e também cliquem lá no sininho para receber novos vídeos de coisas, discussões mais filosóficas como desse vídeo. Também, se for possível, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam vir aqui discutir um pouco sobre aspectos de perspectivas mais filosóficas dentro da ciência, ou seja, da epistemologia. Antes de ir embora, dê uma olhada aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar o link de um site que eu criei e lá tem uma lista de 15 livros que eu fiz resumos. Então, se você se interessar por esses livros, lendo esses resumos, procure-os na biblioteca mais próxima da sua casa, ou então, se vocês gostarem tanto desses livros, pensem em adquiri-los. Se você clicar na capa do livro, você já cai lá na Amazon e pode fazer a compra dos livros. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.